Hoje a gente traz a participação de José Guilherme Caldas, que vai contar para a gente como é que foi participar da Jacques Vabre 2023. Doutor, paraquedista, velejador, já participou da Jacques Vabre de 2017, tem experiência nessa regata, vai contar um pouquinho da experiência de 2023 e também das dificuldades que ainda enfrentam os brasileiros de participarem de regatas internacionais. Vamos conferir? O meu barco já tinha um classe 40, que é o número 107. É um veleiro fabricado pela Cookson, na Nova Zelândia. Um projeto FAR de classe 40, só tem 3 barcos de projeto FAR. É um barco com um relativo sucesso na sua geração, um barco de terceira geração. Nós estamos na quinta dos normais, dos pointus, né, dos de ponta de proa fina, e os Sharp, e os Sculls, né, que são as atuais geração mais moderna desse barco, com um design bem diferente. A escolha da dupla, Isabela, na verdade, eu estava numa situação bastante complicada em termos de patrocínio. Tinha perdido o patrocínio da Angola Cables, que foi meu patrocinador na regata Cape to Rio, e um dos grandes motivos da gente ter ganho aquela regata, da gente ter feito ganho no geral, né, em dupla, batemos todos os barcos e todas as metas possíveis, né, primeiro barco a cruzar o meridiano, primeiro barco em dupla, primeiro barco overhaul na Cape to Rio. E então, quer dizer, o barco ficou parado durante toda a pandemia, e quase 2 anos, e portanto necessitava da troca do mastro, que seria feito, né, e uma série de outras coisas para serem aprontadas por isso, para serem aprontadas para as regatas, incluindo a Transat. Muito bem. Nesse período, então, eu pensei, normalmente,
nesses quase 40, nós temos um preparador, uma pessoa que prepara o barco, não vai correr, ela só prepara e deixa tudo arrumado para você correr. O meu preparador é um inglês, muita experiência, que se chama Paul Pex, mas cujas diárias são bastante elevadas. Então eu pensei em pegar um bom velejador brasileiro que também tivesse experiência em preparar barcos, em preparar de uma forma geral. Mexer, portanto, com tudo, com manutenção, com fibra, com cabos, portanto, fazer tudo, além de velejar. Então fiz uma proposta ao Gustavo Peixoto, que é um velho amigo, mais conhecido por Guga, né? Que é de Recife, muito conhecido na Refém, porque já ganhou inúmeras vezes, tem recordes, etc. E uma pessoa com altíssima experiência e com boa capacidade de trabalhar a questão da preparação do barco por um preço que me fosse acessível, né? Então esses foram os critérios para a Transat. E a nossa intenção, então, era fazer os treinos prévios à Transat na regata para a Normandie Channel Race, a Salvador Horta, que seria classificatório, inclusive, para a Transat, a Fastness, que seria para tentar arrecadar algum dinheiro, alugando vagas, etc., para poder bancar melhor a Transat. E só, esse era o nosso plano de treino. Começamos muito mal, porque quando o mastro, para se ter uma ideia, o mastro deveria estar pronto, devia ter sido entregue no dia em início de maio de 2023 e, no entanto, foi entregue no final de maio de 2023. Nós já estávamos, inclusive, na Europa. Nós tínhamos ido para a Europa. A princípio, o barco já deveria estar com o mastro em cima e feitas as coisas básicas de preparação pelo preparador. No entanto, o mastro simplesmente não chegou. Nós ficamos presos, então, com esse problema, né, de conseguir pôr o mastro em cima, etc. E com esse retardo todo, nós não conseguimos preparar e nem se preparar para fazer a Normandie Channel Race. Chegamos ainda a ir para a Normandie Channel Race, mas o barco estava necessitando de tanta coisa e tanta intervenção que nós não tivemos tempo de fazer, já que perdemos um tempo imenso com a questão do mastro, e fomos muito mal preparados para essa regata, ao ponto de eu ter desistido de largar porque não tinha tempo para
montar tudo e passar pelos critérios de segurança, apesar de eles terem sido absolutamente incríveis e tentaram de tudo para que a gente estivesse na linha de largada, mas eu mesmo decidi que não ia fazer isso e que iria levar o barco para um estaleiro em Cannes, né, na França, um dos melhores estaleiros para esse tipo de barcos, né? E por lá, quer dizer, deixei o barco lá, voltei ao Brasil para trabalhar, porque eu necessitava voltar ao Brasil para trabalhar, e também estava tudo sendo as minhas expensas, né, sem patrocínio. Já estava preparado então para fazer a Normandy Channel Race, passar 15 dias no Brasil. Entretanto, o Guga ficaria lá e prepararia o resto do barco para a regata de Salvador. E assim fizemos, quer dizer, foi feito isso. O barco foi novamente preparado para a regata de Salvador, mas infelizmente eu tenho que me penitenciar disso. O fato de ter deixado o Guga sozinho, sem uma pessoa que realmente conhecesse, fosse um bom preparador de classe 40, nos deixou novamente com muito a desejar no nosso preparo para a Salvador Horta. Novamente era uma regata que a gente pretendia treinar mesmo, né? E porque seria, na verdade, um treino aí para a regata maior, que seria a Transat. E era nosso qualificatório. Na ida para Salvador, nós tivemos só tinha 3 barcos que não eram SCO. Mas porém, da nossa geração não tinha nenhum. E a gente, assim mesmo, ficamos na frente de 2, né? Então, portanto, ficamos, digamos que entre nós, na nossa turminha, ficamos em segundo, com um barco de geração maior na nossa frente, que nos passou na linha de chegada por falta de vento. Nós ficamos sem vento e concorrente contra, e eles vieram concorrente a favor e nos passaram na linha de chegada. Nós estávamos 2 milhas na frente, ou 1,5 milhas, uma coisa assim. E ficamos parados a menos de 500 metros da linha, vendo eles passarem. Então, mas foi uma regata interessante, dentro dos limites que a gente tinha. A gente ainda estava se entrosando, né? Eu já tinha velejado bastante com o Guga, já tinha feito pelo menos 3 travessias oceânicas com ele, mas sempre em delivery, nunca em regata. E foi assim. Então aí a gente terminou a Salvador e na ida, né? Salvador Horta. E aí vem o grande acontecimento da volta, né? Quando nós estávamos voltando de Salvador para a Horta, de Horta para Salvador, a 300 milhas de La Coruña, na Galícia, Espanha, nós fomos atingidos por algo que nós não sabíamos o que era, uma entrada de água gigante, e quase fomos ao fundo, mas conseguimos levar o barco até
até La Corunha, com bombas de emergência, com tudo funcionando, mas demos conta. E depois a gente percebeu, na verdade, porque descobrimos alguns pedaços de pele de baleia, e na verdade nessa região não foi orca, mas existem umas baleias que são as chamadas baleias piloto, são cachalotes, né? Tem a cabeça bem dura, e eles sobem do fundo do mar para respirar com muita velocidade, e nos atingiram, né? E abriram um rombo no barco. Então isso novamente alterou os nossos planos de forma muito importante. Eu sou meio teimoso e mantive a proposta de continuar indo para Transat. Cancelamos a Fasta, não dava tempo, e voltamos ao Brasil. O Guga estava arrumando um novo emprego, né, no Adrenalina, e isso fez com que ele voltasse para a Europa um pouco tardiamente no nosso cronograma. E novamente nós não preparamos o barco adequadamente. Da Transat, é preciso voltar à realidade do que aconteceu, ou seja, estava entrando uma frente muito forte, extremamente forte, passando por La Corunha e Galícia, ali, Golfo da Biscaia, com ondas, estávamos esperando ondas de 5 a 8 metros, com intervalos muito pequenos, e ventos de até 50 nós. Então a direção da regata optou por largar os Ultim, né, os catamarãs rápidos, que passariam pela ponta, pelo Cabo Finisterre, antes da frente, e para a gente, os classes 40, o maior número de barcos, nos fizeram largar também e ir até Lorient para fazer e parar ali esperando passar essa tempestade, né? E então nós, porém, estávamos com vento contra, né? Vento de proa para descer, e além disso já tinha mar grosso, né? Mas assim mesmo nós fomos, né? E fomos bastante bem nessa regata, nessa parte da regata. Podíamos ter ido muito melhor, mas uns erros na hora da chegada. Chegamos com 7 ou 8 barcos ao mesmo tempo, erramos num jibe, exatamente por ainda falta de entrosamento, etc. Então, assim, você vai fazer provavelmente algumas perguntas a esse respeito, mas um defeito imenso, e que eu já sabia, eu já estava esperando por isso, era o fato da gente nunca ter velejado em regata, os dois, né? E temos feito pouco treino para a regata. Então eu sei como se faz isso. Eu fiz isso com o Leonardo Scorel, com o Léo, quando a gente fez a Cape to Rio, e lá eu aprendi como se prepara uma regata. Realmente eu aprendi.
E nós, infelizmente, não fizemos isso para esta regata, para esta Transat. Então, assim, foi um pouco frustrante o nosso desempenho, né? Porque por culpa nossa. Então, assim, você me pergunta o que foi mais gratificante da regata. Bom, mais gratificante foi certamente chegar bem, em segurança, etc. E ter o prazer de completar uma Transat que não é para muitos. Então, o mais que foi pior de tudo foi perceber que nós não havíamos feito o trabalho de casa que todo velejador que faz isso, que já fez outras vezes, que tem experiência, deveria fazer. Então, numa entrevista como essa, eu lhe digo que seria que eu quero transmitir é que nunca participe de uma regata, por menor que seja, sem que você esteja preparado para todos os passos, sem que você faça um checklist de tudo. Eu sou, não sei, acho que você não sabe, mas eu sou paraquedista também. Então, é um exemplo enorme o paraquedismo para aquilo que a gente faz. Você tem que estar preparado já de antemão para todos os problemas, todas as complicações que possam existir. Você tem que saber ter a bordo todos os recursos necessários para poder enfrentar isso. Nessa regata, logo na saída, né, tivemos mau tempo, indo até Lorient, e só para você ter uma ideia da coisa, nessa largada, nesse percurso até Lorient, teve barco afundado, teve barco que quebrou de tal maneira que teve que substituir tudo, teve de tudo. Teve 11 barcos que desistiram, dos quais 9 eram da nossa categoria. Então só sobramos, na verdade, três barcos que eram os chamados Pontu, mas da minha geração. Tinha mais alguns outros de outra geração, mas nós sobramos em 3. Então, na realidade, desses 3, mostrou que, por outro lado, eu não acho que estávamos bem preparados, mas estávamos melhor preparados do que alguns outros, não é? E mostra também que, quer dizer, os profissionais, todos esses dos schools, etc., eles têm uma preparação impecável, entendeu? Tem um time inteiro só para preparar, e eles só velejam, enquanto que a gente tem que dar conta de tudo, né? Mas no nosso time, naquela parte de barcos que são com menos profissionais, mas são pessoas experientes, às vezes, vocês vejam que sobraram poucos, né? Então, foi muito pesada a própria parada em Lorient foi impressionante. A chuva, o vento, etc., estragou barcos dentro do porto. Nós, inclusive, salvamos um barco lá de ter afundado, porque o pessoal não estava, e a gente ficou lá à noite para dormir com o barco, e o barco estava afundando mesmo, só a gente que salvou ele, que trocou
divulgar, etc. Então participar dessas regatas, você pode acontecer de tudo em qualquer momento, né? Posso dizer que o momento mais duro dessa regata foi exatamente a ida até Lorient e a parada lá, né? A parada lá foi muito estressante também, tudo isso, porque a gente ainda aproveitou, ficou uma semana lá, ainda aproveitou para regularizar algumas coisas no barco que teriam sido bem ruins se não tivessem sido feitas assim. Então, depois que nós largamos de Lorient e estávamos andando relativamente bem no pelotão dos Sharpa, Pointu, inclusive na frente de alguns Skulls, nós novamente apanhamos uma pancada muito grande numa onda. Houve algum problema nas comunicações com a nossa estação de vento. E nós tínhamos 2 estações de vento. Uma delas já tinha quebrado na primeira perna, e a segunda novamente deu um problema, e assim, é impossível você velejar em dupla sem piloto automático e com piloto automático sem ser regulado pelo vento. Praticamente é necessário pilotar e fica muito cansativo. É impossível de se fazer isso. Então, novamente, no Través da Corunha, parece que foi coincidência, foi quando tivemos o acidente com a baleia, nós resolvemos entrar para ver se conseguíamos resolver esse problema. Com isso aí, nós ficamos o mínimo de tempo para parar uma parada dessas, são 4 horas. Aí nós acabamos ficando um pouco mais do que isso, acho que 7 horas, se não me engano. E quando nós saímos, ainda saímos na frente de alguns barcos que tinham ficado para trás. Mas nós optamos novamente por uma regata, digamos, mais arriscada, né, no sentido de tentar passar, pegar o nosso atraso. E nessa a gente acabou pegando novamente mau tempo e outra vez um problema de comunicação. Aí outra vez um problema de comunicações. Não conseguimos ter iridium e não estávamos tendo possibilidade de conseguir baixar gripes, né, para meteorologia, etc. Então eu decidi me aproximar da costa de Portugal para ter sinal de celular e poder ver se conseguia ter um apoio remoto para a Jacques Vabre. E realmente tive. Foi o Raul, que trabalhava com BG, atualmente ele ainda trabalha um pouco. E por telefone a gente conseguiu fazer ali, consertar o que precisava, ver que as questões de AIS, etc., também estava com problema por causa desse problema de comunicação, e conseguimos resolver. Mas isso nos trouxe
foi como um clique. A gente foi obrigado, como a gente estava perto, a gente foi obrigado a fazer um contravento horroroso. O vento foi mudando cada vez mais para sul e ficando cada vez mais de contravento. E isso nos impediu de progredir e perdemos totalmente o contato com os barcos que estavam mais à frente. A gente ainda estava no páreo com alguns barcos, uns 4 ou 5 só, ainda estávamos no páreo com eles, mas eles foram pegando progressivamente vento de popa e a gente ainda no contravento, primeiro travessa para eles, depois foi realmente uma pena, porque isso foi nos distanciando até que nós chegamos ali perto das Canárias, e aí sim o vento entrou mais favorável, só que mais favorável, mas fraco. O 107, esse meu barco, é um barco bom para vento forte. Ele anda muito bem de vento forte, mas a grande fraqueza dele é a popa no vento fraco, que foi a maioria desta regata. Aí nós decidimos por um caminho mais curto, mas com incerteza um pouquinho de vento, nas previsões se a gente estava muito na beirada do vento mais forte, etc. E aí foi decisão minha, eu decidi arriscar, e nós viemos por ali e fomos passados por mais um barco que na verdade deveria ter ficado atrás da gente. Então foi meio assim, digamos que frustrante mesmo, todos esses problemas que aconteceram, e você ter que superar isso emocionalmente, pensar que o que importa é chegar, que o que importa é competir, etc. Mas competir em condições ruins não é uma coisa agradável. Isso foi uma coisa que mexeu bastante com o emocional da gente ao longo da travessia. Então eu insisto e me policio ao máximo, nem sempre é possível, mas insisto em que a gente tem que se preparar bem para uma competição, para uma travessia oceânica, seja de cruzeiro, seja lá qual for. Não dá para ter surpresas. Surpresas são capazes de ser superadas. Uma baleia atingir você é uma surpresa que não tem jeito, né? Mas a gente conseguiu superar. Por quê? Porque nesse caso nós tínhamos bombas de emergência funcionantes, a gente tinha capacidade para mexer nas coisas de salvatagem, a gente sabia o que tinha que fazer e foi o que fez a gente chegar. Mas não para uma competição em que cada detalhe é importante, cada pequena coisa é importante. Eu acho que nós não tivemos um desempenho como nós deveríamos.